Queridas, a paz do Senhor, para mim é um prazer estar com vocês aqui nesse canal, nesse espaço reservado para nós mulheres. Eu quero deixar um texto da palavra do Senhor, ele é bem conhecido, está em Provérbios capítulo 31, versículo 30, que diz o seguinte: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Bendito seja o nome do Senhor. Vocês sabem que esse texto de Provérbios 31 é um acróstico que fala sobre características da mulher virtuosa. E essa mulher é tão abençoada que ela não somente, de certa forma, tem uma postura para si diferenciada, mas essa mulher, ela é bênção para todos que a cercam. Ela é bênção para o seu marido a louva, o seu marido confia nela, o seu coração não é envergonhado, ele não é envergonhado diante daqueles da sociedade, porque a sua mulher lhe faz bem todos os dias de sua vida e não lhe faz mal. E sabe, a mulher virtuosa, ela é uma bênção na vida do seu marido, sim. Uma vez eu ouvi uma frase do Hernandes Dias Lopes, do pastor, que ele dizia o seguinte, que a mulher virtuosa ela é uma alavanca na vida do seu marido. E de fato, mulher, nós temos esse poder dado por Deus em nossas mãos. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com suas próprias mãos a destrói. Vamos ser mulheres virtuosas e ser bênção na vida do nosso marido? A mulher virtuosa também é bênção na vida dos seus filhos. Os seus filhos a louvam, não é? A mulher de Deus, a mulher bem-aventurada, ela entende que o seu lar é resposta de suas orações e que ela precisa ser uma influenciadora na vida dos seus filhos. A mulher, ela educa, ela cuida, ela zela, ela ama e ela é educadora da palavra do Senhor em seu lar. Os seus filhos refletem, não é, o seu caráter. A mulher virtuosa, ela é empreendedora, ela não é preguiçosa, a sua boca exala vida. O texto sagrado diz que aqueles que são cheios do Espírito falam com hinos, salmos e cânticos espirituais. A mulher virtuosa não é fofoqueira, a mulher virtuosa fala bem daqueles que estão ao seu redor. A mulher virtuosa, ela não teme quanto ao dia de amanhã. Sabe por quê? Porque ela confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração, mulher. Descansa no Senhor, porque Ele cuida da sua vida e da sua família. Seja uma mulher virtuosa. Tem uma canção que diz assim, da Estela, que eu gosto muito. Ela fala assim: eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus. Então que você seja uma mulher feliz, uma mulher que teme ao Senhor. Tudo passa, essa beleza é efêmera, tudo vai passar, tudo é passageiro, não é? Mas se você teme ao Senhor, você vai ser muito feliz, você vai ser louvada. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Deus te abençoe, mulher. Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindas ao Espaço Mulher da Igreja Congregacional de Itabaiana. E nesse espaço eu estarei aqui trazendo algumas biografias de mulheres cristãs que fizeram a diferença na sua época em que viveram e que influenciaram toda uma geração, que também continuam inspirando as pessoas com suas experiências de vida e piedade cristã. Bom, alguém aí deve estar se perguntando, mas irmã Jaqueline, o que é uma biografia? E de maneira bem simples, uma biografia é a história escrita da vida de uma pessoa. É o modo como ela viveu, onde ela nasceu, o que ela fez, quais as ações que praticou em sua época. E qual a importância de conhecermos essas biografias? Eu quero te convencer, à luz das Escrituras, que nós devemos gastar o nosso tempo
em conhecer a vida, a história de vida dessas pessoas que serviram ao Senhor, para que possamos crescer a cada dia em graça e em conhecimento sobre quem Deus é e o que Ele requer de nós. Veja o que diz em Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Diz assim: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Observe o que o apóstolo Paulo disse. Ele pede para que nós observemos os que andam segundo o modelo que tende em nós. Paulo estava dizendo aos crentes daquela época que eles observassem o padrão de vida das pessoas que viviam ali, porque era um exemplo a ser seguido. Se observarmos também em Hebreus 11, veremos uma lista que o autor descreve sobre os heróis da fé. Paulo descreve algumas pessoas do passado, pessoas que já estavam na glória com Cristo, como Moisés, Abraão e Noé. Ele diz que é importante observarmos a fé dessas pessoas para que encorajem a nossa fé. É importante nos lembrarmos das pessoas que serviram a Deus no passado para que nos fortaleça a nossa fé no presente, para que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Bom, e tendo explicado o que é uma biografia e a sua importância para nós, eu queria apresentar uma biografia de uma mulher cristã que particularmente é muito especial para nós, mulheres congregacionais. É a biografia da nossa irmã, Sarah Poulton Calley. Sarah nasceu na Inglaterra em 25 de maio de 1825. Nascida em lar cristão e puritano, ela e sua família eram membros da igreja congregacional na Inglaterra. Aos 4 anos de idade, Sarah ficou órfã de mãe, sendo criada e educada por seu pai na fazenda em que morava e muitas vezes ia visitar os seus avós maternos na cidade da Inglaterra. Desde muito cedo, Sarah se destacava por seus talentos na arte, na música, na pintura e na poesia. Uma das características mais marcantes em Sarah Calley era sua profunda espiritualidade. Desde muito cedo, ela se dedicou ao serviço cristão. Um amigo bem próximo a Sarah Calley, certa vez disse sobre ela que quanto mais ela crescia nas experiências de vida, mais a santidade de Deus brilhava sobre ela. E que para ela o viver era Cristo. Ainda na Inglaterra, Sarah servia a sua igreja no que precisasse. Ela sempre estava pronta para servir. Na sua juventude, o seu pai era superintendente da escola bíblica dominical e logo entregou em suas mãos a classe de jovens, local em que ela, com graça, dominou muito bem. Ainda nessa época, Sarah fez um trabalho social muito importante e desafiador. Ela propôs um curso de conhecimentos gerais para alguns jovens que trabalhavam durante o dia todo e não tinham tempo de estudar. A influência e o testemunho de Sarah foram tão importantes para aqueles jovens que muitos deles confessaram a Jesus como seu Salvador. Numa viagem de navio, Sarah conheceu o Dr. Robert Calley num momento muito difícil da sua vida, pois o seu irmão estava doente, sendo ser examinado pelo doutor, porém ele não resistiu e veio a morrer de tuberculose. Daí, uma amizade começou a florescer entre eles, já que a viagem de navio demorava dias, eles tiveram muito tempo para se conversar e conhecer. Ele, que perdera sua esposa Margarete, se apaixonou pela jovem Sarah e ficou muito entusiasmado e impressionado com o interesse dela pela obra missionária. Ela, por sua vez, ficou encantada com seu modo de orar e expor as Escrituras.
Eles se casaram em 14 de dezembro de 1852, na Igreja Congregacional da Inglaterra. O Dr. Robert Calley, que já havia feito uma viagem missionária à Ilha da Madeira, em Portugal, ouviu falar de um amigo próximo sobre a necessidade e a carência espiritual do povo brasileiro. Sara, que estava ali, ouvindo atentamente a conversa, sentiu seu coração acender uma chama por amor a um povo que ela nem conhecia, mas que ela entendia a necessidade que eles tinham de conhecer um Salvador. Compadecidos, o casal missionário decidiu iniciar uma viagem missionária voluntariamente para o nosso país. E aqui eu queria destacar que eles iniciaram essa viagem voluntariamente. Eles não tiveram agência que o mandasse vir para o Brasil ou alguém que o sustentasse financeiramente. Eles, com os próprios recursos, decidiram vir ao Brasil fazer a obra missionária. O casal de missionários chegaram ao Rio de Janeiro em 10 de maio de 1855 e enfrentaram muitas dificuldades para se adaptar à nova terra. O calor, aprender a língua, entender a cultura do nosso povo, tudo era um desafio para eles. Porém, eles jamais se arrependeram da decisão que haviam tomado, pois eles sabiam de quem era o chamado. Já aqui no Brasil, em Petrópolis, Sara Calley, em 19 de agosto de 1855, num domingo, ela deu início à escola bíblica dominical para as crianças. Com apenas 5 crianças, Sara iniciou a história de Jonas, nascendo a primeira escola bíblica dominical para a instrução de crianças. A contribuição de Sara para o crescimento espiritual e social da mulher brasileira. Ela ensinava, dava aula de canto, além de escrever e compor várias canções. Canções estas que estão nos nossos salmos e hinos. Cuidava de crianças, fazia o trabalho social, como dar aula de corte e costura para as mulheres, além de ser conselheira das jovens. Ajudava o seu marido também na preparação dos sermões quando ele estava doente ou muito cansado. Ou também ajudava os diáconos da igreja com os sermões que ela também mesmo preparava na ausência do seu marido. Ela fundou a Associação de Mulheres, que hoje conhecemos por UAC, União de Auxiliadoras Congregacionais. Ela ainda escreveu alguns livros, dentre eles um para as mulheres, com instruções domésticas, intitulado A Alegria da Casa, que passou também a ser adotado nas escolas. A atuação de Sara Calley como educadora e conselheira sobre os cuidados do lar foi um auxílio muito importante para a sociedade em que ela estava inserida. O casal Calley não teve filhos, mas eles adotaram 2 crianças brasileiras, João Gomes da Rocha e Silvana Azara de Oliveira. Sarah Poulton Calley faleceu em 8 de agosto de 1907, aos 82 anos de idade, deixando um legado de fé, amor, obediência e devoção ao nosso Deus. Que exemplo de vida cristã essa mulher nos deixou. Que a vida dela seja de inspiração para nós e que, assim como ela, nós possamos ser sensíveis ao chamado do Senhor, fazendo a diferença aonde o Senhor nos colocar. Que sejamos exemplo, assim como ela foi, exemplo a ser seguido nos nossos lares, no nosso trabalho, na igreja, e que possamos servir ao Senhor com amor e devoção em todo o tempo. E se você quiser, minha irmã, conhecer uma obra mais completa da história da vida de Sara Calley, eu indico esse livro, Jornada no Império, Vida e Obra de Dr. Robert Calley no Brasil. A editora é a editora Fiel. Uma boa parte da biografia
que eu disse aqui para vocês, que eu compartilhei com vocês, foi extraída desse livro. O livro, ele fala do início da obra missionária do Dr. Robert Carley, mas na metade, eu acredito, do livro vai falar da vida de Sarah Carley também, porque chega a um certo ponto que a vida de Sarah Carley e do Dr. Robert Carley, ela não pode ser separadas, porque o ministério deles eram tão completos, um se completava no outro, que não tem como separar uma biografia de outra. Então, se você quiser conhecer mais um pouco, detalhes por detalhes, este é uma boa indicação de leitura. Amém? Que Deus vos abençoe e até a próxima, se assim o nosso Deus permitir. Paz do Senhor Jesus, boa tarde a todos. Tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Vamos fazer a nossa receitinha? Nessa tarde, nós iremos fazer uma receita. Iremos fazer um fricassê de abobrinha. E aqui estão os ingredientes. São esses os ingredientes que iremos usar para fazer o nosso fricassê de abobrinha. Para fazer o nosso fricassê de abobrinha, nós iremos precisar de uma cebola grande, meio pimentão, 3 colheres de queijo ralado, meia colher de chá de orégano, meia colher de chá de pimenta, 4 dentes de alho ralado ou picado, tempero meu segredo, uma colher de sopa rasa de sal, uma tomate picada. Também vamos colocar cheiro verde, que é coentro, um dueto de milho verde com ervilhas, 2 abobrinhas picadas, 3 colheres de azeite, 2 colheres bem cheias de requeijão e uma caixinha de creme de leite de 200 ml. 2 latas de milho verde e 200 gramas de queijo mussarela ralado. E um pacote de batata palha. Então, gente, bora lá começar a nossa receitinha. No liquidificador, nós iremos colocar o creme de leite, iremos colocar o milho verde e o requeijão. Iremos colocar meia xícara de chá de leite. Iremos bater todos estes ingredientes. Está aqui os ingredientes que eu passei no liquidificador. Foi o creme de leite, o requeijão e o milho verde. E meia xícara de chá de leite. Numa panela colocamos o azeite,
cebola. O alho. Com fogo baixo. Colocamos o alho. Deixa dar uma refogadinha. Colocamos o tomate. O pimentão. E a abobrinha. Mexe, dá uma refogadinha na abobrinha. Até ela ficar macia. Colocamos os temperos. A pimenta. O orégano. Dá uma mexidinha para unir os temperos junto aos ingredientes. Acertamos o sal. Não vamos colocar tudo, porque iremos colocar o tempero meu segredo. E no tempero meu segredo também tem sal. Opa. Continua dando uma mexidinha até os ingredientes ficar bem macio, a abobrinha. Enquanto isso, a abobrinha vai amaciando. Iremos colocar cheiro verde. Eu ponho travessa que eu trouxe pra cá, vamos pegar depois uma travessa. Experimentamos
Para ver se tá bom de sal. Muito bom. Uma delícia. Sempre mexendo até amaciar a abobrinha. Vocês façam em casa, pois vocês não vão se arrepender. É muito gostoso. É uma delícia esse fricassê de abobrinha. E também é light, não leva trigo. Só legumes. Gente, eu esqueci de falar para vocês que as 2 latinhas de milho verde eu escorri aquela aguinha que vem no milho verde. O milho é escorrido. Ai, que cheiro, eu não tô nem aguentando o cheiro de tão gostoso que tá. Tá uma delícia. Ai, muito gostoso. Agora, nós iremos colocar os ingredientes que batemos no liquidificador. Vamos mexer até dar uma engrossadinha. Vocês não parem de mexer, porque se parar de mexer, pode ser que ele grude no fundo da panela.
muito. Gente, este aqui é o ponto. Desligamos o fogo. Esse é o ponto. Pra vocês verem, ó, não grudou na panela. Tá bem consistente e bem cremosinho. Vamos pôr azeite na travessa. Dá uma pinceladinha assim. Colocamos os ingredientes que cozinhamos na panela dentro da travessa. Que delícia, né? Muito gostoso. Isso com arroz. Um arroz branco, ah, meu Deus, como fica gostoso. Acertamos para ficar bem igualzinho. E colocamos. Vamos logo já adiantar. Vamos ligar o nosso forno para ele ir aquecendo. Com as mãos mesmo, colocamos o queijo mussarela ralado por cima. Tem como isso ficar ruim? Tem. Uma delícia. Vocês façam, que é muito bom, é muito gostoso. Queijo ralado por cima do queijo mussarela.
E está pronta a nossa receitinha. E meu forno já está aquecido. E iremos cozinhar por mais ou menos uns 25 a 30 minutos. Gente, está aqui a nossa receitinha já pronta. Ela ficou 45 minutos no forno, numa temperatura de 180 graus. 180 graus. E agora, a gente deixou, nesse momento a gente vai colocar a batatinha palha por cima. Deixamos uns 20 minutos mais ou menos, para ela esfriar um pouco. Ela esfriou um pouco. E agora vamos colocar a nossa batatinha palha para finalizar a nossa receita. Está pronta a nossa receita e vocês façam, muito gostosa, e que Deus abençoe a vocês, a todos, e até a próxima. Tchau!